Oi, turma! O nosso assunto hoje vai ser sobre cenário, isso mesmo, o espaço cênico e como é que ele funciona como linguagem, como elemento dentro do teatro. Então acompanhe. Dessa vez a gente vai conhecer um pouco mais sobre o cenário, exatamente, o elemento visual que compõe a cena e que organiza os objetos, os elementos no espaço cenográfico. Vamos conhecer um pouquinho sobre ele. Quando a gente fala de espaço cênico, a gente está falando sobre o lugar onde a cena vai acontecer. Não necessariamente precisa ser no palco, um lugar onde está todo mundo assistindo de frente. O espaço cênico ele pode ser na rua, ele pode ser numa praça, ele pode ser aonde você imaginar, desde que você tenha os elementos para criar uma cena, desde que você tenha o público ali para te assistir. E o cenário, ele pode ser composto de diversas formas. A gente pensa muitas vezes que basta um plano de fundo para poder criar a nossa história, mas não é bem assim não. O que será que a gente pode usar para criar os elementos no cenário? Que tipo de objeto eu posso utilizar para criar uma cena coerente? Vamos pensar. Para o cenário acontecer, o cenógrafo ele pensa em vários elementos, claro, junto com os elementos do teatro que já existem, né? Junto com o figurino, com a iluminação, a sonoplastia, a maquiagem, todos eles juntos precisam estar em consonância, precisam ser coerentes para poder tratarem da mesma coisa, né? Se eu quero fazer uma cena que trata de praia, não tem lógica eu trazer elementos da neve, né? Mas tem coisa que existe na praia e na neve, como por exemplo uma pá. Eu posso usar nesses dois contextos. Mas é importante a gente trazer para a cena coisas que sejam úteis, coisas que a gente vá utilizar. A gente não precisa de coisas óbvias para criar um cenário. Por exemplo, uma cadeira, ela pode virar muitas coisas. Uma cadeira, ela pode virar um barco, ela pode se tornar um ônibus, um banco de um ônibus, né? Pode ser o lugar no ônibus onde o motorista tá, pode ser um carro, pode ser um trem, pode ser um avião. Aquela cadeira pode ser uma casa, pode ser um túnel, pode ser até uma caverna. Conseguiu imaginar tudo isso? Você que tá lá atuando na cena, o personagem, o ator que tá interpretando, ele consegue transformar os objetos para que ele tenha novos significados na cena. Então, uma cadeira nunca vai ser somente uma cadeira na cena. E o cenário tem várias funções. Se você não precisar falar nada naquele contexto ou não tiver nenhum personagem ali se apresentando, a gente consegue entender só de olhar algumas coisas. A gente consegue entender, por exemplo, que lugar é aquele. Seja um ambiente interno, um ambiente externo, onde é que aquela história acontece. Além disso, a gente consegue perceber também o período histórico. Será que aquela peça se passa num contexto muito antigo? Ou ela é super moderna, futurista, contemporânea? Em que época acontece aquela história? Você já sabe para que serve o cenário. Agora é sua vez. Vamos colocar em prática. Pegue agora o seu caderno e um papel e a gente vai fazer um exercício. É isso mesmo. A gente vai tentar experimentar agora como é que a gente cria um cenário. Mas não é nada complicado não, tá? Vamos lá que eu vou te explicar bem direitinho o que é que você vai fazer. Pega o caderno, pega o lápis e agora você vai desenhar o espaço vazio. Somente com objetos que você usaria para compor a cena. E a cena vai ter o tema de guerra. E aí? O que será que você precisa para fazer esse cenário?